No texto O Futuro do Plástico, o segundo bloco estrutural, a ilha transparente, parágrafos 5 a 9, pode ser inteiramente dividido em 3 partes menores. Primeira parte, parágrafo 5. Segunda parte, parágrafos 6 a 8. Terceira parte, parágrafo 9. O fator que individualiza cada uma dessas partes é o seu modo de organização discursiva predominante. Então, veja bem, o modo de organização discursiva, o que nós chamamos de tipologia textual, ok? Os modos de organização discursiva predominantes em cada uma dessas 3 partes são, respectivamente. Então, o que eu fiz? Para ficar mais didático, peguei esse bloco e agora dividi de novo. O primeiro em cor azul, o segundo, que ele marcou para a gente aqui, em cor verde, e o terceiro em cor marrom, da forma como ele dividiu aqui para a gente. Tá legal? Então vamos lá, vamos pegar o primeiro e vamos tentar avaliar qual é o modo de organização discursiva aqui. Em 1997, o oceanógrafo Charles Moore estava voltando de uma regata. Então, olha só, a apresentação acontece muito na narrativa, né? Então, ele apresenta uma ideia. Quando resolveu testar seu veleiro, o Algita pegou uma rota tranquila, com pouco vento no giro do Pacífico Norte, mas aí viu pedaços de plástico boiando a esmo no meio do oceano. Então você percebeu a ambientação e a complicação por meio de uma sequência de ações com verbos do pretérito perfeito. Isso é típico de quem? Narração. Isso daqui é típico de narração. Concorda comigo? Opa, terror. Cara, gostei dessa ideia aí, hein? Aí é só você observar aqui direitinho, né? Então, narração, terror. Tem a ver aqui, ó, narração. Mas não cabe a exposição. Aqui não é um texto, esse trecho não é um texto dissertativo. Não é simplesmente uma exposição. Ele não está descrevendo aqui, ok? Há uma narração, ok? Esta é a ideia. Então, a gente elimina alternativas B, C e E. E aí é uma certeza, né? Porque a gente vê a estrutura narrativa ali. E eu marquei para você ali os verbos do pretérito perfeito, marcando essa sequência de ações. Agora, vamos analisar o seguinte, olha só, venha para cá. Vamos pegar agora o segundo trecho aqui, tá? Era a primeira observação da grande ilha de lixo do Pacífico. O que é essa grande ilha? Um fenômeno que havia sido teorizado em 88 por cientistas do governo americano. E aí ele começa a caracterizar essa ilha. Ilha? Como é que é esta ilha? Ele começa a caracterizar, olha, a ilha fica entre a costa oeste dos Estados Unidos e o Japão. Ela é formada por mais de 1,8 trilhão de detritos, somam mais de 80 mil toneladas de plástico, se estendem por 1,6 milhão de quilômetros quadrados, o tamanho do estado do Amazonas. Eu consigo ter uma imagem dessa ilha. Ele começa então a caracterizar para a gente. Só que a ilha não é bem como as pessoas imaginam, como uma gigantesca maçaroca flutuante. Eu já estava imaginando, né? Aquela ilha, aquela maçaroca lá, que eu poderia subir naquela ilha lá e tudo mais. Mas não é bem assim. A sua imagem está errada, leitor. E continua. Em sua maior parte, ela é invisível a olho nu, característica dela. Isso porque o lixo vai se fragmentando e 80% dele já está na forma de microplásticos. Eles são muito pequenos, mais característica, e ficam espalhados por uma área gigantesca, mais uma característica. Por isso a ilha é difícil de ver, seja de barco ou por imagens de satélite. Opa! Então a gente consegue observar aqui que há uma descrição. Concorda comigo? Ah, terror, realmente, cara, é uma descrição aqui. Então o segundo não é narração. Ele não está colocando aqui uma evolução da história, né? Uma evolução, uma sequência de ações, não é? Então a gente nota que há uma descrição. Opa! Então a gente elimina também a alternativa A. Então a alternativa D de dado parece ser a correta. Eu vou só confirmar se há uma exposição. Isso é, se há um trecho dissertativo aí, ok? E informativo. É isso que a gente vai analisar. Mas causa um impacto ambiental enorme, porque afeta mais de 700 espécies. Os animais marinhos podem ficar presos na ilha. E por que isso? Porque os animais marinhos podem ficar presos na ilha de lixo ou ingerir plástico em quantidades nocivas. Além disso, como os pedacinhos de plástico deixam a água ligeiramente turva, reduzem o acesso das algas marinhas à luz do sol, podendo desregular seriamente a cadeia alimentar. Está vendo só? Como aqui eu consigo enxergar
um texto dissertativo falando sobre algo, falando sobre o impacto ambiental disso. Então ele começou com uma narrativa, mostrando o que aconteceu naquele momento, uma sequência de ações. Depois ele descreve esta ilha e depois ele fala sobre o impacto. Então veja, o recurso que ele utilizou, ele começou com uma narrativa, ele foi, e todos os elementos secundários, né? Depois ele passa a descrever essa ilha, ok? Para depois falar sobre o impacto, direcionar para a ideia principal, que é o impacto ambiental, por meio de um texto dissertativo, ok? Então a alternativa D de dado realmente é a correta.